vida do cineasta se confunde com a própria história do cinema nacional. O ABCD em Revista realizou a última entrevista de Carlos Reichenbach no dia 6 de junho, que você confere agora. Eu venho de uma geração que adoeceu sob a égide da rebeldia. Eu tive uma formação absolutamente atípica. Então não é assim que essa seja nem a formação ideal, não é, inclusive, porque foi uma formação eminentemente atípica mesmo, em todo sentido, de convivência, de vivência. Eu convivi muito pouco tempo com meu pai, eu perdi um pai aos 13 anos de idade, e eu vim de uma família de editores, então assim, eu nasci para ser editor. Eu fui editor de todos os jornais dos colégios onde eu estudei. E houve um desvio de rota no meio desse processo, com a morte dele. Na verdade, houve um desvio de rota muito grande, e aí o cinema surgiu como uma forma de comunicação que me interessava e que me interessou naquele momento. Né? Você se expressou, né? Sim, e aí de uma certa maneira também a minha vida tomou um outro rumo. Você não acha meio cretino a gente ficar aqui se enchendo com toda essa erudição enquanto as coisas estão acontecendo lá fora? Tanto amigo da gente sendo preso, torturado, tanta desinformação com a nossa própria realidade. Ah, que saco. Você pode se dar ao luxo. Eu nunca tive acesso a essas relíquias. Você já tentou se engajar em algum grupo? Já, e me dei mal. O que levou, por exemplo, o Carlão a abandonar? Ele tinha uma agência de publicidade super bem sucedida, tudo isso. Aí ele estuda cinema, não sei o quê, larga tudo, vai fazer um cinema marginal, digamos assim. O que o levou a esse caminho? Porque a publicidade, na verdade, te afasta do cinema. Completamente, né? Afasta. E mesmo que faça filmetes e tudo, não tem nada a ver com o cinema. Tudo afasta, toma todo o tempo, desvia o teu foco de atenção. Então, para ele, isso, como para o Persson também foi assim. Chega uma hora que ele resolveu dar um basta nisso. E com a venda da produtora dele foi que ele produziu Lilian M. Então, porque o trajeto que ele queria mesmo era um cinema autoral dele, relacionado com a cabeça dele mesmo, com a relação dele com o mundo. Então, quer dizer, valia a pena se arriscar numa profissão mais instável, digamos assim. Tanto é que ele nunca mais voltou, nunca teve nenhum tipo de relação com publicidade, nunca mais. Aliás, ele queimou a ponte quando ele saiu. Ele fez uma coisa que realmente ele queimou a ponte. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. O que ele fez? Agora você despertou ele escreveu um artigo numa revista especializada de publicidade dizendo tudo o que ele pensava da publicidade. Até queimou a ponte, né? Então não teve... Era para não ter volta mesmo. Tinha a menor intenção, né? Porque ele assim, a formação dele... Bom, primeiro, o pai dele era editor. Então, ele tem uma coisa muito... Tinha tudo para ser editor também, ele tinha aqueles óculos de fundo de garrafa de tanto ler. Então, ele tinha essa coisa muito presente. Com o cinema, ele acompanha... Bom, ele disse que quando ele era criança, ele me contou uma vez, quando ele era criança, ele estourou não sei quantos pneus de bicicleta, porque ele rodava a cidade de São Paulo, atrás de salas de cinema para ver alguns filmes. Então, às vezes, porque ele era menor de idade, tinha filme que era proibido nas salas aqui no centro de São Paulo, ele ia para Vila Maria, ia para algum lugar longe, atrás de um cinema que ele pudesse entrar e não ser barrado pelo porteiro, né? Então, tinha essa busca, assim. Coisa de ficar vendo filme japonês sem legenda, na liberdade, entendeu? Então, o que ele conhecia de cinema japonês era uma coisa impressionante, maravilhosa. Ele escreveu, assim. né, no jornal, no Shimbun, da Liberdade. Não, foi o Jairo, né? Crítica, o Jairo que escreveu. Mas ele também escreveu um pouco, né? junto com o Jairo. No Cine Niterói e o Cine Joia. Isso, Eram principalmente. E ele, inclusive, defendia assim, o cinema é imagem. Então, para que tem... Não interessa a legenda, não interessa entender o japonês. Eu vou entender, se ele explicar pela imagem, está ótimo. Eu vou entender pela imagem. Agora, você sabe de outros cineastas assim, estrangeiros que fizeram a cabeça do Carlão? Quem que ele gostava? Tinha Godard. Bom, pelos estudos passavam, porque virou uma moda num determinado momento, na ECA principalmente, na Escola de Filosofia São Luís, né, que era o Padre Lopes, que era o diretor,
que eu Foi conheci. onde ele fez cinema, né? Onde o Carlão fez cinema. Que fez o curso de cinema. E eu, inclusive, fui assistente de um dos professores lá, que era o Eduardo Lorente, um espanhol também ligado aos jesuítas e tal. E o Carlão fez o curso de cinema na São Luís, dos quais o Luiz Sérgio Berson foi um dos professores, o Paulo Emílio, que o Paulo Emílio frequentou a Boca também, né? Ele frequentava a Boca lá, né? Então, ele navegava, vamos dizer, por todos os setores. Sem, e qualquer sem preconceito, assunto, sem preconceito, sem preocupação, né? Ele tinha assim Era interessante que na Boca, quando não estavam filmando, está sempre falando a mesma. Todo o grupo Tudo de pessoas falando de cinema. E às vezes ele tinha que. Não, tem que ir em tal lugar. Aí engatava uma conversa falando sobre o cinema, qualquer coisa, ele esquecia. E aí ficava 3, 4 horas, passava a hora. Vamos ver mais um vídeo, já já a gente continua o papo. O João Carlos Rodrigues, que é um crítico do Rio de Janeiro, divide muito a obra entre filmes masculinos e filmes femininos, né? E os filmes femininos são filmes mais políticos, enquanto os filmes masculinos são filmes mais existencialistas, é o lado mais sartreano, etc. e tal, que fala mais alto, os filmes masculinos, né? Sempre sobre personagens à beira do abismo, vivendo uma vida provisória, enfim. Os filmes femininos, não, as personagens femininas são personagens que têm elas sim têm uma postura de vida muito definida, muito vital, enérgica. Tá vendo as meninas aí? Metade fui eu que botei, eu que ensinei, são as melhores. Dr. Mazzini te considera muito. Também ameacei sair daqui umas 10 vezes, ele não deixa? Você bem que podia estar em cima. Mas de jeito nenhum. Você acha que eu ia perder a amizade das meninas? Eu adoro essas máquinas. Pode parecer maluquice, mas eu amo os teares. Sabe o que dá dignidade à nossa vida? É isso. Mãos ásperas. Eu adoro essa frase, é linda. Agora, Cristina, você acha que o Carlão, o exemplo de Chico Buarque de Holanda, tinha uma alma feminina? Ou, pelo menos, sabia falar, representar as mulheres assim de uma maneira especial? Eu acho que sim. Eu acho que, no momento, eu não consigo lembrar de nenhum diretor de cinema brasileiro que conseguisse ter esse entendimento tão profundo, tão claro desse universo particularmente feminino. E ele tinha um olhar, ao mesmo tempo, assim, muito afetuoso também. Então ele tinha essa coisa, era uma coisa quase de solidariedade mesmo com uma existência que ele tinha Agora, mas isso ele tinha com todos os personagens dele também, sim. viu? É. Eu acho que isso ele tinha. Você não vai achar um personagem que você vai execrar totalmente. Ele sempre tinha um lado de humanidade que ele colocava nos personagens. Ninguém era totalmente mal, Exatamente, nem totalmente bom. Né? Exatamente. Um ser humano. Mas essa coisa de um homem falando de um universo feminino, ele tinha essa capacidade de uma forma muito. Agora, ele tinha algum linda. cuidado especial, por exemplo, quando ele fazia os filmes com a Matilde Mastrange e tal, que, embora o Virgílio não goste, que as pessoas chamavam de porno chanchada, ele tinha algum cuidado especial com essas atrizes? Então, tinha sim, porque, na verdade, esses filmes eram falsas porno chanchadas. Ele colocava umas reflexões políticas ali no meio, exatamente, né? Foi uma outra coisa que me encantou no cinema dele foi isso. Você parecia que estava vendo uma porno chanchada. Mas aí você ia ver, você estava vendo uma discussão filosófica muito profunda, né, sobre o ser humano, sobre a condição humana, a partir daquelas histórias. Então, a primeira camada de leitura, inclusive porque tinha uma coisa assim, esses filmes tinham produtores que realmente, assim, era um instante que não tinha essa coisa. Tirando, assim, já tinha Embrafilme, mas a Embrafilme contemplava muito cinema carioca. Sim. São Paulo não recebia esses recursos aqui. Então, eram produtores que faziam uma negociação com distribuição. Então, tinha um giro de dinheiro que tinha que ter um retorno também. Então, tinha uma coisa que... Você pegar os títulos dos filmes, eles eram uns chamarizes mesmo para o público. Nem sempre correspondia ao conteúdo. Né? Exatamente. E aí, eu acho que tem muito filme do Carlão que foi feito nesse registro, nesse momento, nessa condição de produção,
Mas só que ele usava para falar de outras coisas. Precisava né? ser esperto para ver filme do Carlão. Exatamente. Agora era só você também colocar a atenção, que daí você ia te instigar a leitura, a reflexão, coisas maravilhosas. E aí você ia achar, em geral, essas situações colocadas no filme, elas eram quase cômicas, elas eram muito levadas, muitas vezes bem né? cômicas, Tinha uma coisa de comicidade até, né? Já continuamos. Música, e agora? Belém. E Lê. O que você vai tocar? Vamos a tocar uma música nova que não está todavía em nenhum CD, vai ser no próximo. E o... Mas eu vou mostrar a capinha aqui daquele que a gente falou agora há pouquinho. Mas Obrigada. Esse primeiro disco é Sombra de Ombu. Ombu é um árvore muito típico da Pampa Argentina, sul do, Uruguai e sul do Brasil. Sim. E com as músicas que estão dentro desse disco, eu queria graficar esse aspecto geográfico-cultural da nossa América. E o que você vai tocar agora não está nesse disco? Não está nesse disco, mas refere à mesma zona geográfica, porque é um ritmo chamamé, é o nome, um ritmo tradicional da região fronteiriça entre Paraguai, Brasil e Argentina. E a composição é moderna, fala poeticamente de um encontro na natureza entre um rio e uma nuvem. Vamos ouvir. Un río vio una nube, bailarina del aire, se enamoró en secreto y en su voz cantaba este mensaje, la 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 ira, la 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 la. Como es tocar el cielo, como es dentro una nube, será como es el barro, blando, suave, húmedo y amargo, la 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 ira. Un río vio una nube, bailarina del aire, se enamoró en secreto, y en su voz cantaba este mensaje, la 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 ira, la 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 ira. Noches, tardes y amanecer.
Gratidão. Agradeço.